ideia aqui, mas acho que eu vou fazer isso depois. Acho que eu vou deixar para mais tarde. Por que será que a gente procrastina? Essa é a ideia hoje, a gente falar dessa temática. Por que será que a gente acaba deixando as coisas para depois? O que acontece aqui na nossa mente que a gente entra nesse percurso de empurrar tudo com a barriga? E o que tudo isso tem a ver com estratégia de carreira? Eu sou o Marcos Simões, psicanalista e gestor de negócio, e esse é o nosso assunto hoje, a procrastinação. Então, se você gosta desse assunto, se esse assunto é interessante para você, já curte aqui, já compartilha, já comenta alguma coisa e vamos que vamos e roda a vinheta. Se você já passou por um momento de transição de carreira, de mudança, de qualquer tipo de alteração na sua vida, é muito provável que talvez num momento ou outro você já tenha pensado assim, não vou fazer agora, vou fazer depois. Depois eu faço isso. Se você fez isso por alguma razão clara, lógica e que traga para você de fato o que está acontecendo na sua vida, isso não tem problema nenhum. Mas o fato é quando você tem muita coisa para fazer e você fica deixando para depois. Esse que é o problema e que aqui nós passamos a conectar também com a questão de negócios, de empreendedorismo. Já se pensou assim como um empreendedor, mas que deixa tudo para depois, um grande empresário na área da procrastinação? É sobre isso que nós vamos comentar aqui. Por que nós procrastinamos? Por que será que muitas pessoas não começam, por exemplo, a fazer os atendimentos? Será que é o medo? Medo do que o outro vai dizer? O medo de montar um consultório? Ou será que existe uma ansiedade muito grande que impede que a pessoa tome uma ação, que ela faça alguma coisa? É fundamental nós, como analistas, também estarmos na nossa análise. E é lá, por exemplo, que a gente vai começar a identificar algumas coisas. Às vezes as pessoas procrastinam por medo de estar naquela nova situação. Então existe o desejo, vem aquela vontade de fazer alguma coisa nova, mas ao mesmo tempo surge o medo de estar naquele novo lugar. Então ela vai procrastinando, eu quero isso, mas depois eu vou fazer. Depois eu faço, depois eu busco. Só que existem também questões que nós precisamos pensar aqui, que é o seguinte: será que a pessoa não está numa ansiedade muito grande por tudo que ela precisa desenvolver? Às vezes a ansiedade também acaba fazendo com que a pessoa olhe para tudo aquilo que ela precisa fazer e ela acaba não fazendo nada de tudo aquilo que precisa. Ela vai deixando tudo para depois. Por que será que existe um certo receio de lidar com essa nova realidade que está para surgir? Muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga, deixando as coisas para depois, porque nós não sabemos lidar com essa nova situação. Então nós precisamos nos conhecer cada vez mais. Quanto mais nós analisamos a nossa forma de ser, a nossa maneira de agir, melhor nós vamos lidando com esses momentos que nós vamos procrastinando. Basta nos fazermos uma pergunta: por que nós procrastinamos? Por que nós deixamos para depois? Você precisa se perguntar isso. Por que não começar a atender agora? Nesse trajeto na psicanálise, a gente acaba conversando com muita gente, a gente acaba conversando com pessoas que estão iniciando o seu percurso psicanalítico e a gente acaba percebendo também que muitas vezes essa pessoa não sabe o que fazer. É por isso que um plano de negócio pode ajudar muito você, um plano de ação ou do que você quiser chamar. Quando você coloca aquilo tudo que você precisa desenvolver, quando você se coloca um prazo e marca esse compromisso com você, acaba facilitando muito mais aquilo que você precisa executar. Você precisa ter uma visão mais clara de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, que precisa ser desenvolvido. Então, quando nós entramos nessa etapa de nos conhecermos, nós também entramos numa etapa de lidar com a procrastinação. É quando nós colocamos tudo em prática, a partir daquilo que nós precisamos planejar e fazer e tudo mais, é que a gente vai podendo perceber certos receios, certos medos que vão surgindo. É nesse momento que a gente tende a procrastinar. Quando existe aquele desejo tão grande de mudar, mas ao mesmo tempo existe uma resistência muito grande, um medo que acaba sobrepondo esse desejo. Então existe uma razão para a nossa própria mente bloquear esse movimento. Existe um porquê, e é esse porquê que nós precisamos encontrar. Lidar com a procrastinação é algo muito positivo,
Por quê? Porque quanto mais nós deixamos para depois, mais as coisas vão se acumulando. Mesmo que você faça um pouco por dia, mas que você comece a vencer essa procrastinação, isso é importante para que você possa estabelecer um novo padrão de vida. Muitas vezes essa procrastinação também aparece com alternativas. Buscamos elementos alternativos que nos causem uma satisfação. Isso nós vamos fazendo com várias coisas pequenas, como por exemplo redes sociais, Netflix ou o que for. Mas a gente vai buscando outras formas de prazer para lidar com aquela ansiedade ou com aquele medo que a gente estava anteriormente. Então, lidar com a procrastinação é, de fato, lidar com esses momentos de prazer. Como é que a gente vence a procrastinação? Primeiro de tudo, começando a se perceber, começando a se perguntar mais, por que será que você está deixando para depois? Segundo ponto, começar a lidar com essas pequenas formas de prazer, de satisfação, que são coisas ilusórias, que dá uma sensação boa, mas que depois você cai na real e você acaba percebendo que tinha muita coisa que você precisava fazer e não fez. Uma das formas de lidar com a procrastinação é se colocar no tédio. Como diz o neurocientista Pedro Calabrese, essa é uma das maneiras que nós temos de lidar com a procrastinação. Por quê? Se colocando no tédio, você vai saindo daquela situação de encontrar pequenos prazeres e deixando as coisas para depois. Quanto mais entediados nós estamos, e nossa mente não gosta do tédio, quanto mais entediados nós estamos, maior é a possibilidade de nós nos colocarmos em ação. Outra coisa que você precisa também entender sobre a procrastinação é que ela é uma forma de você não adentrar certas situações que podem ser traumáticas para você. Mas para tudo isso acontecer, você também precisa se conhecer, se colocar em análise. Para lidar com a procrastinação, você precisa lidar com aquilo que te traz prazer imediato e que muitas vezes vem substituindo aquele outro prazer que você precisa de um esforço muito maior para poder conquistar. Então, às vezes, prazeres menores podem ser muito mais gratificantes que o prazer maior. E o prazer maior não está no resultado, mas quanto mais você trouxer esse prazer para o processo, ao invés do resultado, maior é a possibilidade de você se colocar em ação. Então, quer vencer a procrastinação? Primeiro, comece a se questionar. Segundo, entre num tédio. Quebre os prazeres menores que você tem na sua vida. E em terceiro lugar, comece a entender o prazer que existe no processo e não no resultado, que muitas vezes pode ser mais distante. Isso faz com que a gente busque prazeres mais imediatos. Esse é o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre procrastinação. E para que procrastinar? Por que não vem fazer o nosso curso de estratégia de carreira, que também traz muitas informações além dessas que eu trouxe aqui para você hoje? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, compartilhe, comente aqui com a gente, que vira e mexe, a gente está aqui acessando e conversando com vocês também. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais!